Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 3, de 1 a 21, e corresponde à semana 6 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Como Entrar para o Reino Espiritual de Deus. Vamos à leitura do texto bíblico. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O texto lido relata-nos a conversa entre Jesus e Nicodemos, fariseu e membro do Sinédrio, durante uma noite em Jerusalém, para onde Jesus se dirigira com seus discípulos à celebração da Páscoa judaica. Jesus já iniciara seu ministério publicamente, fazendo diversos milagres, mas manteve o segredo messiânico perante as multidões. Apesar disso, à época do encontro entre ele e Nicodemos, ele já era conhecido pelos religiosos devido à controversa purificação do templo. Talvez por essas razões é que Nicodemos escolheu encontrar-se com Jesus à noite, a fim de não ser visto conversando com ele pelos demais fariseus. Possivelmente para não criar divergências dentro do Sinédrio, mas também porque temia os outros religiosos. A declaração de João 3,2 mostra-nos que Nicodemos está querendo confirmar em primeira mão se Jesus é realmente o Messias. Ele iniciou a conversa chamando Jesus de Rabi, mestre. A rigor, Jesus não tinha as credenciais requeridas para ser um mestre, pois não estudara entre os fariseus nem fora consagrado por eles. Ainda assim, Nicodemos reconheceu sua autoridade, conferindo-lhe este título. Em João 3,3, Jesus contrariou todas as expectativas de Nicodemos de advogar para si as prerrogativas de um Messias político. Ao invés disso, contrapôs um reino espiritual a esta concepção. É interessante notar que a expressão reino só aparece em todo o livro de João em 3 passagens, ao contrário das narrativas sinóticas do Evangelho, onde o termo é abundante. Em um dos outros 2 trechos, em João 18,36, Jesus diria claramente que seu reino não seria deste mundo. O novo nascimento é pré-requisito fundamental para o indivíduo entrar neste reino. Este processo não é literal, mas consiste em uma nova filiação que vem do alto e é outorgada por Deus
na vida do fiel pelo Espírito Santo, resultando em sua justificação e santificação. Aqui, o vocábulo grego pneuma pode tanto se referir ao Espírito quanto ao vento. De fato, Jesus diz que o trabalhar do Espírito Santo para induzir este novo nascimento é invisível e imprevisível, porém real, assim como o vento. Tal obra do Espírito Santo tornar-se-ia possível somente pela morte do Messias, que se auto-intitula Filho do Homem, emprestando a expressão profética presente em Daniel 7:13. Como alguém proveniente do céu, de onde trazia conhecimento superior, Jesus explicou a Nicodemos que ele seria levantado para morrer na cruz, tal qual a serpente de metal feita por Moisés alguns séculos antes. Assim como, no passado, o povo ferido pelas serpentes encontrara cura quando olhava para o alto, para a serpente de metal, muito mais seria possível receber salvação ao olhar para cima ao Cristo crucificado. Além de passagens das Escrituras do Messias como servo sofredor, sendo a mais proeminente a de Isaías 53, que certamente permeavam a mente de judeus como Nicodemos, a morte sacrificial de Cristo havia sido recentemente anunciada pela pregação de João Batista, quando descreveu a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A declaração alude a passagens como a de Levítico 1, de 1 a 4, querendo dizer que Jesus é o sacrifício perfeito e definitivo que reconecta o ser humano a Deus. Jesus enfatizou a Nicodemos este caráter sofredor do Cristo, cuja missão de vida seria, em última análise, a morte, o que se opunha diretamente à esperança judaica de um Messias político. Na passagem de João 3, de 16 a 18, Jesus se revelou a Nicodemos como Filho unigênito de Deus. Naquela época, dizer-se Filho de Deus equivalia a equiparar-se ao próprio Deus. Assim, ao longo deste capítulo 3 de João, Jesus enfatizou tanto sua natureza humana, pela expressão Filho do Homem, quanto divina, Filho unigênito de Deus. Aplicação prática. O diálogo entre Jesus e Nicodemos desfaz qualquer pretensão de exclusivismo judaico na vinda do Messias, pois ele foi enviado ao mundo inteiro. A repetição do vocábulo mundo nesta passagem enfatiza propositalmente a realidade de que, em sua maravilhosa graça, Deus decidiu estender seu amor e a possibilidade de reconexão com ele a qualquer um que cresce em Jesus Cristo, judeus ou gentios. Essa reconexão representa a entrada num reino que é espiritual e não político. Os versículos de João 3, de 16 a 21, mostram que a obra de Deus é salvadora e que crer em Cristo é suficiente para esta salvação eterna. Aqueles que não creem fazem-no por amarem a prática do mal. A estes, Deus os entrega seu próprio caminho de condenação. O plano original de Deus para o ser humano é a salvação, e não a condenação, mas a maneira como reagimos à luz divina que veio ao mundo por meio de Cristo determina nosso destino eterno. A predestinação à salvação, assim, de algum modo que não compreendemos inteiramente, também envolve a reação humana à vida e obra de Jesus Cristo. João está dizendo, em suma, que a atitude do ser humano em reação à luz de Cristo é o teste supremo de caráter que determina nosso destino eterno. Como bem disse Wilbert Howard, a antítese da fé não é a dúvida, e sim a desobediência. Uma vida obediente a Deus demonstra a fé do verdadeiro crente em Cristo em resposta à luz de sua vida e obra. Esta fé envolve crer em Cristo como o Messias prometido nas circunstâncias apresentadas por João, homem completo e Deus completo, perfeito, que se oferece como sacrifício pelos pecados do mundo e assim conecta-nos de novo com Deus, prometendo-nos a ressurreição e a vida eterna. Esta obra de fé é concretizada pela ação do Espírito Santo, num trabalhar muitas vezes imperceptível, porém real, como o soprar do vento. Trazendo da mente para o coração. A antítese da fé não é a dúvida, e sim a desobediência. Senhor, que grande insight para mim! Eu que de tempos em tempos surpreendo a mim mesmo em dúvidas a seu respeito. Dúvidas a respeito de sua bondade, de sua justiça e de seu caráter, até mesmo de sua existência.
Por vezes, sou sacudido entre a certeza e a incerteza como um barco numa tempestade em alto mar. Tal qual Nicodemos, encontro-me com o Senhor nas insônias da noite e desfaço-me em perguntas. Quantas questões existenciais e teológicas! Mas de algum modo vejo-me sempre novamente sendo trazido ao Senhor. Percebo sua divina providência trabalhando em mim dia após dia, ainda que me veja fraco, incapaz e incrédulo. Vejo sua provisão apesar das más decisões que tomei e um sustento ainda maior nas boas decisões que eu poderia não ter tomado se não fosse por seu mover em mim. Respiro profundamente e sou invadido pela percepção de que seu Espírito Santo incute em minha mente e em minha vida prática um padrão moral que eu jamais teria sido capaz de desenvolver por conta própria. Esta obediência, demonstração externa de minha fé, é o Senhor que a motiva em mim. Por vezes, não percebo este trabalhar, mas fecho os olhos e, desligando-me momentaneamente dos fatos atribulados de meu cotidiano, sinto a certeza quase palpável de sua presença, Senhor, e minha inquietação começa a dar lugar a uma profunda gratidão. Obrigado por esta busca incessante que estava programada para acontecer desde a eternidade passada. Obrigado por seu Cordeiro, que tanto me amou e incondicionalmente se entregou à morte em meu lugar. Obrigado porque sou hoje melhor do que era ontem graças à sua obra, que reflete minha fé, mesmo em meio a tantas dúvidas. Obrigado porque o Senhor cuidará daquilo que ainda resta a ser trabalhado em mim, concluindo a obra de santificação que iniciou por meio de minha justificação. Que eu olhe para o Jesus levantado na cruz com esperança de redenção ainda maior do que os israelitas olharam para a serpente de metal no deserto. Somente assim terei um real desfrute do reino que o Senhor inaugurou no passado, e tornarei seus princípios mais e mais reais para mim e entre aqueles que me cercam. Permita, Senhor, que mudanças palpáveis ocorram a partir de mim. Mude minha família, parentes, amigos, cidade e país, mudando primeiramente a mim. Ouve a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo. Leia o texto de João 3, de 1 a 21, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira. Quais as expectativas de Nicodemos ao procurar Jesus? E como Jesus direcionou a conversa que teve com ele? Terça-feira. O que significa nascer de novo? Quarta-feira. Relembre novamente os conceitos de identificação e mediação, correlacionando as expressões Filho do Homem e Filho unigênito de Deus a Jesus Cristo. Quinta-feira. Qual o paralelo estabelecido por Jesus entre sua crucificação e a serpente de metal no deserto, descrita em Números 21, de 4 a 9? Sexta-feira. Nos dias de hoje, em que aspectos a chamada teologia da prosperidade contraria a pregação de Jesus sobre a instauração de um reino espiritual e não terreno? Sábado. Quais as implicações práticas do texto de João 3, de 1 a 21, para a sua vida?